E no vídeo de hoje, eu como a Nutri Bruna Harmel, vou te contar a diferença dos produtos sem glúten, sem lactose, se eles são menos calóricos, se eles são mais legais, como que funciona. Vou aproveitar e já falar sobre as questões dos produtos light, diet e integral também. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Bruna Harmel. Aqui no canal a gente tem uma playlist que chama Me Conta Nutri. Nessa playlist eu tenho muitos vídeos super interessantes sobre nutrição, eu vou deixar nos cards e você pode ir lá conferir. Mas então vamos falar sobre sem glúten, sem lactose, light, diet, integral, né? O light, diet integral é uma pegada mais antiga, mas eu vou dar uma pincelada por cima deles, né, de como que seria isso. Um alimento integral, ele tá íntegro, na sua forma mais íntegra realmente. Então, por exemplo, um suco de uva integral, ele é um suco de uva íntegro, ele é uva amassada e feita suco. Não pode ter água, não pode ter açúcar. Se tem esses aditivos, ele vira um néctar, um refresco ou realmente, né, se enquadra mais no suco integral. Assim como, por exemplo, uma farinha integral é quando o grão é moído com a casca, ele não é descascado antes de ser moído, então ele tá íntegro ali. O integral não é menos calórico ou ele só é íntegro. O que acontece? Por exemplo, um pão integral, um arroz integral, um macarrão integral, ele vai ter muito mais fibra e na casca a gente também tem vários nutrientes. Então ele vai ter mais fibra e mais nutrientes do que o produto na sua outra forma. Isso não garante menos calorias, mas garante mais fibra, o que pode relacionar a mais saciedade. Então vamos dar um exemplo. Enquanto você conseguiria comer uma xícara de arroz branco, você consegue comer 3/4 de xícara de arroz integral. Então não é que ele tem menos calorias, mas você tende a comer menos ou a ficar saciado por mais tempo. Alimentos diet é porque eles são dietéticos, então no lugar do açúcar eles têm adoçante, tá? Não são menos calóricos ou mais saudáveis que isso, eles simplesmente são específicos para pacientes com uma alimentação aí para a diabetes, que ainda tem restrição de açúcar. Porém, eu como nutricionista raramente passo produtos dietéticos para meus pacientes. Normalmente eles consomem produtos normais, só que tem um horário, uma quantidade, um acréscimo específico para isso. Eu fiz um vídeo sobre resistência à insulina e sobre diabetes, para quem tiver interesse eu vou deixar nos cards aqui para vocês conferirem. E os produtos light são produtos que têm uma redução em alguma coisa, de no mínimo 10%. Isso pode ser uma redução de gordura, pode ser uma redução de caloria, pode ser uma redução de sódio. Eu não lembro que produto que era bem famoso, que não tinha redução de caloria, ele simplesmente tinha redução de sódio. Então ele tem menos sódio do que o produto original, mas ele não necessariamente é menos calórico, entende? Ele tem alguma redução. Aí você precisa ver o que acontece. Ele acabou sendo associado a uma redução calórica, então tem alguns alimentos light que inclusive são diets também, que a empresa tira o açúcar e coloca o adoçante no lugar, ele vira um alimento diet e light, mas não é a mesma coisa. Fechou esse aí? Vamos ao sem glúten e sem lactose. A lactose, ela é um açúcar que tem no leite, né? Tanto faz o tipo de leite. Pode ser o leite de vaca, o leite de cabra, o leite de búfala. Até o leite humano tem lactose. E ela é um açúcar. O que acontece? Os seres humanos, a partir dos 2 anos de idade, já tem um decréscimo na produção da enzima lactase, porque a gente não deveria consumir leite depois dos 2 anos. Então, quando a gente continua consumindo esse leite, ainda mais de outra espécie, como por exemplo, né, da vaca, o leite de vaca, muitas pessoas acabam desenvolvendo aí essa intolerância de não conseguir digerir esse açúcar. Esse açúcar, se ele sobra ali no intestino, ele acaba virando alimento para outras bactérias e acaba trazendo gases, desconforto. Ele sobra, esse açúcar sobra ali. E se ele sobra, ele vira alimento para as bactérias. Então pode ter, os sintomas podem ter constipação, diarreia, pode ter dor de cabeça, gases, barriga estufada. Então isso tudo pode acarretar quando a gente tem esse consumo da lactose. Já o glúten, ele é uma proteína que tem em alguns alimentos, principalmente o trigo, mas também tem na cevada, por exemplo. E ele é uma proteína. Sabe massa de pão, quando a gente amassa e ela fica bem elástica? Essa elasticidade é o glúten. Essa rede de elasticidade que o glúten faz o pão ficar fofinho. Por isso que pão sem glúten, alguns, são mais difíceis de ter essa questão mais maleável, mais fofinho. Mas a indústria está bem melhor a isso. Muitas pessoas têm alergia a essa proteína, ou têm uma sensibilidade, ou têm uma indigestibilidade, ou são celíacas. Então, tem pessoas que, se não consomem o glúten, se sentem mais confortáveis, né? Então, o que é um produto sem glúten e sem lactose? Simplesmente um produto que não tem essa, ou proteína ou açúcar. No caso da lactose, algumas marcas colocam sem lactose e realmente não tem leite na composição.
mas muitas marcas têm leite na composição, eles simplesmente jogam a enzima ali em cima. A gente não tem como ter certeza que essa enzima vai digerir toda a lactose presente no produto, então eles não conseguem garantir que ele é zero lactose. Eles podem colocar no rótulo, mas não significa que vai ter. Eu tenho vários pacientes que mesmo consumindo alimentos sem lactose, eles passam mal também, por causa do resquício que fica da lactose ali. Assim como eu tenho muitos pacientes que não são só intolerantes à lactose, como também têm alergia à proteína do leite de vaca, o que vai acarretar um processo alérgico que pode levar a dermatite, também indigestibilidade, também pode ter uma questão trato gastrointestinal, rinite, sinusite, gastrite, tudo isso pode ser uma consequência a uma alergia à proteína do leite também. Então, nem sempre o sem lactose vai ter zero lactose ou que não vai ter leite. Se você for alérgico, precisa olhar o rótulo, sim. E eles precisam marcar quando contém leite ou quando contém lactose. Já o glúten, não tem como você jogar uma enzima e digerir o glúten. Então, o alimento sem glúten, ele realmente não tem glúten. O que pode acontecer? Alguns alimentos sem glúten são feitos em lugares em que também são feitos produtos com glúten. E o glúten é uma proteína que ela vai pro ar. Então, pode ter contaminação no ar e pode ter uma contaminação cruzada. Então, para um alimento colocar que ele é livre de glúten, ele precisa ser feito num lugar realmente fechado, esterilizado, próprio, que não tenha outros produtos que contenham glúten. A aveia é um exemplo disso. A aveia ela não tem glúten naturalmente, mas ela marca que tem glúten porque ela é processada no mesmo galpão que é processado alimentos de trigo, por exemplo. Então, quando o produto é sem glúten, ele realmente não tem glúten na composição. Mas não é todo mundo que precisa. O sem glúten e o sem lactose também não são menos calóricos. Inclusive, até os pães sem glúten, a maior parte deles é mais calórica que um pão integral normal, por exemplo. É que eles vão ser benéficos para quem realmente não pode consumir lactose ou não pode consumir o glúten. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau!